parar com esta covardia de querer terceirizar as nossas responsabilidades e o projeto nosso de felicidade para os outros. Diariamente eu recebo gente aqui, comentários de pessoas que sabem apontar o dedo para os outros e muito bem esconder aquilo que não interessa deles que seja exposto. E muita gente que aponta o dedo para os outros e esquece que existem 3 dedos para si. Nós vivemos uma crise de representação política e já é de uma boa data. O Brasil, que viveu um período chamado populista, que começou ali com Getúlio, depois JK, Jango, veio ditadura, veio primeiro, as diretas já que não deram certo, mas que veio com a eleição de Tancredo, que não assumiu, aí veio o período do Sarney, depois Collor, Fernando Henrique, antes de Itamar, Lula, Temer, Bolsonaro. Então a gente vive uma crise de representação. Essa crise de representação, ela se dá por um motivo muito simples. As pessoas acham que os partidos políticos vão transformar a sociedade. E não a sociedade que vai transformar os partidos políticos e fazer deles agentes de transformação pela pressão da sociedade. E qual é a maior forma para a gente legitimar a nossa fala? É nos colocando em respeito ao outro. Eu vejo o bolsonarista falar que pedir respeito quando ele não sabe o que significa essa palavra. Eu vejo o bolsonarista questionar a moral dos outros quando ele não sabe o que é moral. Aliás, ele não sabe de nada. Ele é um sujeito, que abdica da condição humana para se tornar bovino. Como eu vejo petistas falando um monte de coisas muito bonitas às vezes, mas que na prática deles não tem nada a ver. Eles falam uma coisa e praticam outra. A transformação de um país melhor não se dará com a classe política, com um Congresso Nacional como nós temos. Se dará quando nós, indivíduos, começarmos a exercer uma coisa chamada cidadania. E a cidadania prevê, primeiramente, o conhecimento do cumprimento dos nossos deveres. Depois, nós, cumprindo os nossos deveres, nós temos legitimidade para cobrar os nossos direitos. E para a gente fazer a cidadania, a gente tem que exercitar um sentimento chamado empatia, que os narcisistas bolsonaristas e os narcisistas petistas, que são aquelas pessoas que acham que o mundo gira em torno de seu umbigo, desconhecem por completo. Eles exigem dos outros aquilo que eles não dão. Eu vejo o petista cobrando dos outros autocrítica, mas quando é que o PT fez uma autocrítica, uma autoavaliação de fato? Eu vejo bolsonaristas, muitos se dizendo cristãos, pessoas de bem, tendo atitudes completamente diferentes do que está no Evangelho, naquilo que o Cristo nos ensinou. O Cristo nos ensinou que bem-aventurados os brandos e pacíficos. E qual é o caminho que os bolsonaristas raízes procuram? O caminho da guerra, o caminho da ofensa, o caminho da intimidação, da provocação barata. Eu vejo petistas falando em nome da democracia, mas volta e meia eles, vamos dizer assim, cultuam ditadores como Maduro. Não dá para entender, não há coerência, porque o que se fala não se liga ao que se pratica.
E, portanto, não há legitimidade, que eu já falei isso em outro vídeo e vou repetir, não há legitimidade na fala de um bolso petista. Ponto. Mas mais do que isso, gente, para a gente transformar o mundo, transformar o nosso país, a gente tem que começar a olhar para dentro da gente. A transformação de um país e a reversão de uma crise moral que nós vemos hoje não é uma transformação de ordem coletiva, como aconteceu lá no século XVII para o século XVIII, lá na Revolução Francesa. Porque aquela transformação, mesmo que tenha sido coletiva, ela foi, também, ela nasceu, ela se fortaleceu quando houve uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Só que no Brasil, nós temos um povo, ou melhor dizendo, pessoas que colocam a culpa no povo, que colocam a culpa na sociedade, que colocam a culpa no político, mas jamais têm a humildade de reconhecer que eles é que fazem com que haja maus políticos, que haja uma sociedade truculenta, que haja um mundo mais infeliz. Nós é que fazemos as coisas do jeito que estão. Porque é a gente que transforma. Mas eu sei que eu não vou ser ouvido por muitas pessoas. Sabe por quê? Porque muitos desses que se dizem cristãos hoje, se tivesse de novo a repetição da cena, aquela em que o Herodes coloca Jesus ao lado dos dois ladrões, e os dois ladrões são inocentados pela massa, estes iriam inocentar os dois ladrões. E nós temos hoje o Barrabás, dessa gente, que é Bolsonaro. Como existe um outro que é Lula. Sabem por quê? Porque a nossa sociedade, ela é reflexo da mentalidade individual nossa, que junta-se com outras mentalidades parecidas e que dão a psicosfera do nosso país atualmente. Um país individualista, hipócrita, um país que mente para si mesmo. Não é para os outros, que mente para si mesmo. Então, quem acredita e acha que tem que viver com mentiras que lhes agradam, porque tem medo da verdade, não tem moral, não tem legitimidade nenhuma para questionar a índole de A, B ou C. Mas vai continuar questionando, porque vai fugir de si próprio. O processo é a busca de nós para não sermos iguais a estes. Por isso que eu digo, se eu conseguir fazer desse canal a transformação de 2, 3 mentes que não vão ser como as demais, tá valendo o meu trabalho. O que importa é nós não sermos iguais aos outros. Se vamos perder ou não, a gente diz como diria Darcy Ribeiro, eu detestaria andar com aqueles que me venceram. Mas a gente não sai derrotado, porque a gente sai com a consciência tranquila. A consciência tranquila, ela é muito mais importante que dinheiro no banco, do que status social, do que muitas coisas que esses estão aí valorizando. O fato é que nós temos hoje sim uma crise de fundo moral, porque as nossas índoles, e eu me coloco nesse processo, as nossas índoles acabam legitimando políticos ladrões. E aí, meus caros, não adianta nós cobrarmos de políticos se nós não temos as ações que corroboram com aquilo que a gente critica. A verdade é que não adianta você ir para pular as 7 ondas do mar, comer tantas lentilhas ou tantas uvas, fazer a mandiga essa, tomar o banho desse ou daquilo, se a tua cabeça não mudar. Então é a nossa cabeça que tem que mudar.
Mudar não para ser, abre aspas, feliz neste mundo de infelizes. Mudar para ser diferente destes, porque a felicidade talvez não seja neste mundo, mas mais do que nunca é neste mundo que a gente constrói a nossa felicidade espiritual, porque nós somos, além de seres pluricelulares, além de seres com uma psicologia formada, uma psique formada, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais que somos, a gente tem que ser diferente e entender que vai passar a febre do bolsismo como a febre do petismo. Vai passar. Mas o que não passa são os verdadeiros valores. Que é uma coisa que estes não sabem. Mas tudo bem. A nossa parte nós fazemos. A nossa parte nós fazemos. E se eu faço a minha parte, eu sou tão feliz quanto o beija-flor, que em meio ao incêndio deu a sua gota de contribuição, ao passo que talvez o elefante poderia contribuir muito mais, mas talvez a sua preguiça não faça com que se mova. Pare e pense, e responda para você mesmo, porque eu também tenho que responder para mim mesmo essa pergunta. O que tu está fazendo para a tua vida ser melhor? O que tu faz? Tu está esperando que os políticos vão resolver os teus problemas? Tu está esperando que o pastor, o padre, o palestrante, o pai de santo vão trazer a solução mágica para a tua vida? Você está esperando o que para ser feliz? Ou você haja para a tua felicidade, ou você será como estes, que não tem sentido algum de viver, porque não sabem que aqui não é um momento para somente cobrar, é um momento de fazer. E quem cobra demais é porque menos faz.